Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós vamos falar sobre como criar checklists para otimizar o tempo e as tarefas que você tem que realizar, entre muitas outras coisas. Então, fique comigo que a gente vai para a tela do meu computador, papel e caneta na mão. E não se esqueça de, antes de mais nada, se inscrever aqui nesse canal e ativar as notificações para que você sempre seja avisado ou avisada quando eu subir um vídeo novo aqui no canal. Também não se esqueça de deixar o seu like porque ajuda muito o nosso canal a encontrar mais pessoas que possam se interessar, fazer o algoritmo do YouTube funcionar a nosso favor. Dito isso, vamos que vamos, depois da vinheta nós começamos, solta lá! Fala, meus queridos, estamos aqui para mais uma aula maravilhosa no meu computador e hoje eu vou ensinar vocês a utilizarem checklists para trabalharem a agenda diária de tarefas, agenda semanal e otimização de tarefas e de tempo da vida de vocês. Estamos aqui então no Windows, todo mundo que tiver o Windows, seja desktop, notebook, você vai conseguir acessar esse aplicativo gratuito que já vem instalado no Windows, chamado Microsoft To Do. Caso não tenha no seu computador, você precisa fazer o download, tá? E você pode usar a loja da Microsoft que já vem no seu computador para fazer esse download. O logotipinho é esse logotipinho azul que você vê aqui no topo, em cima. Aí vai precisar com que você logue. Geralmente ele já vai puxar o mesmo e-mail que você usa para logar no seu Windows, caso não você cria um. E aí, aqui eu criei um. Basta você clicar aqui que você vai aparecer as opções e tudo mais, você vai conseguir criar um do zero, beleza? Aí você tem lá a sua interface da agenda de tarefas. O que é a interface? É toda essa parte visual aqui do aplicativo. Então aqui você vai ter o seu dia de tarefas, o que é importante, o que você selecionou como importante, o que está planejado, o que é atribuído a você quando você tem mais de uma pessoa compartilhando tarefa com você. A gente vai ver isso ainda nessa aula. E aqui todas as tarefas distribuídas. Então aqui você pode criar por dia e tal, ou você pode criar uma lista nova, que é o que a gente vai fazer, tá? E nessa lista nova a gente vai atribuir todas as tarefas dessa lista. E aí vocês vão entender como é que a banda toca ao longo do processo. Então vamos lá. Primeira coisa, clicar aqui, ó. Aí lista sem título. Vamos colocar projeto 1. O nome do projeto vai ser projeto 1. Agora aqui a gente vai atribuir todas as tarefas do projeto 1. Então o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que, por exemplo, ir para a academia. Então, academia. Aí aqui você vai setar, ó. Tá vendo? Quando que você tem que ir para a academia? Hoje. Olha lá, você consegue escolher a data e a hora certinho. Vamos pôr aqui 5h30. Ó. Bonitinho. Beleza. 5h30. Ok. Salvar. Então ele entendeu e ele vai te lembrar às 5h30 exatamente. Certo? E aí a gente dá Enter e a gente subiu essa tarefa. Tá lá, ó. Bonitinho. Certo? Quando você clica nessa tarefa, você pode adicionar etapas dentro da tarefa, tá? Você pode pedir para repetir, atribuir a mais de uma pessoa. Isso é legal quando você compartilha. Então, quando você clica aqui, ó, você consegue criar um link de convite e enviar para algumas pessoas que precisam ter a mesma lista que você. Isso é interessante quando você está delegando tarefas no seu negócio e você tem lá mais de uma pessoa realizando aquelas tarefas. E aí você consegue compartilhar com a galera. Então no caso aqui sou eu e minha esposa. Eu compartilho esse link com ela, ela consegue ver que a gente tem que ir para a academia às 5h30. E é legal que isso vai aparecer no computador dela também. E ela vai ser notificada. No canto da tela do computador vai aparecer uma notificação aqui quando der o horário. E vai apitar. Vai falar plim plim. E vai falar assim, você tem academia às 15 horas. Ou seja, o que está escrito na tarefa, o que você colocou na tarefa. Quando você tem etapas, bom, você já vai ver já como é que funciona isso. Aqui você consegue adicionar arquivos, você consegue adicionar imagens, documentos e tudo mais para complementar essa tarefa. E anotações. Então, não esquecer da esteira. Um exemplo, tá? É isso.
Outra tarefa. Vamos subir outra tarefa. Organizar financeiro do mês 8. Beleza. Quando que isso precisa ser feito? Hoje também. Beleza. O horário de conclusão disso não vou colocar e também não vou repetir. Só preciso fazer isso uma vez. Então, beleza. Tá aqui. Tá. Porém, etapa. Eita, não é essa tarefa. É essa tarefa. Olha lá. Etapa. Qual que é a primeira etapa? Organizar entradas e saídas. Ou seja, entrada e saída de dinheiro. O que mais você vai precisar saber? Custo fixo. Beleza? Então, conforme você vai realizando as tarefas, vamos supor, você fez academia, realizou essa tarefa, você chega aqui e dá um OK, ó. Aí ele vai para concluída. Você vê que automaticamente ele criou essa aba e já foi riscadinho para concluída. Então já foi feito. Quando você ainda não fez, ela vai aparecer assim, óbvio. E dentro vai aparecer lá, 0 de 2. O que é 0 de 2? Essas outras duas subtarefas que eu coloquei dentro da tarefa principal. E aí, conforme eu vou picotando elas, ó, ela vai aumentando lá, que já foi realizada. Foi realizada completamente, eu dou o check nela, ela sobe. Faltou alguma coisa, você volta e ela volta ao normal. Você consegue excluir, olha lá, você consegue editar ela clicando com o botão direito, consegue excluir a tarefa, mover ela para outro lugar e por aí vai. Mover para tarefas, ela vai sair daqui do projeto e vai entrar aqui em tarefas. E quando você favorita ela, a gente marca ela como importante, você vem aqui no importante, ó, e ela mostra para você o que você tem de importante. E é aqui que você vai conseguir setar na sua lista de afazeres, que vai ser diária, semanal, mensal, anual, depende de quão longe você vê na sua vida, quão longe é a sua visão das coisas que você tem que fazer, principalmente relacionadas a projetos. Então, se você tem um projeto, isso aqui vai funcionar perfeitamente para você. Você vai conseguir computar exatamente tudo o que você precisa fazer no projeto, dia após dia e tarefa após tarefa. Tendo ideia mais ou menos de como é que é o seu dia, você consegue computar aqui. E lembrando de usar a matriz de Eisenhower, que eu falei no outro vídeo. Se você não viu o outro vídeo, vá assistir, que é o vídeo anterior a esse, onde eu falo sobre a importância de usar checklists. Beleza? Vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui. E lá você vai ver que existe a matriz de Eisenhower e que ela serve para otimizar as tarefas que você tem que realizar por ordem de importância, ordem de urgência. Quanto mais urgente, menos urgente, você vai dosando assim para montar a sua lista bonitinho aqui no To-Do. E no caso de tarefas muito urgentes, você pode setar elas como importantes. Ó. Você coloca estrelinha, elas aparecem aqui. É assim que funciona. Se você criar as tarefas direto por aqui, você não consegue compartilhá-las. Então, quando você vem aqui, ó, você vai ver que você consegue adicionar a tarefa, ó, batata, um exemplo, tá? Ela aparece lá, mas você não consegue compartilhar ela com ninguém, ó. Não tem como você compartilhar. Como que você vai conseguir compartilhar? Se colocar ela no projeto. Você vê que ela não está aqui no projeto, ó. Tá vendo? Ela não veio para o projeto. Então isso aqui é uma coisa pessoal. Aqui é para você controlar o pessoal. Quando você cria via nova lista, você vai conseguir compartilhar aqui com outras pessoas. E aí vai aparecer com todo mundo. E isso é maravilhoso, sensacional. E você consegue ter acesso a isso remotamente em toda parte. Inclusive, quando você cadastra o seu e-mail aqui, ele até pede: você quer que eu organize os seus e-mails de acordo com as tarefas também? Se você colocar OK, ele vai monitorar os seus e-mails do aplicativo Outlook, onde você cadastrou o mesmo e-mail que está aqui. E ele vai sincar os e-mails que você recebe de acordo com as tarefas, para que você também consiga computar que hora você vai ver o quê. Então fica tudo muito mais intuitivo ainda, muito mais organizado. Sua vida vai ficando muito mais organizada, certo? E é assim que você vai computar. Essa aula ela não é muito longa, porque não há necessidade, é uma explicação sucinta e simples, é bem óbvio, até bem autoexplicativo esse painel aqui do aplicativo, dessa aplicação do Microsoft To Do, e é simples para você cadastrar todas as tarefas que você tem. Assim você vai organizando item a item. Então a primeira coisa que você tem que fazer é computar todas as tarefas que você tem. Não necessariamente em ordem de importância, a princípio. Você vai só subindo as tarefas aqui. Lembra que eu falei no outro vídeo? É legal você computar tudo que você tem para fazer, todas as tarefas. Se você tem um projeto, que nem eu já falei aqui,
basta você listar tudo que precisa ser feito no projeto, item a item, e subitem a subitem, conforme for tendo tarefas dentro da mesma tarefa, subtarefas, né? E aí você vai computar tudo aqui. Depois que tiver tudo computado, você vai separar com as estrelinhas aquilo que for importante. E aí você vai setando como importante e tudo aquilo vai aparecendo importante, certo? Assim você vai ter o controle total do que você precisa fazer e você vai ser notificado. Então, quando você clica, por exemplo, organizar financeiro, cadê? Aqui, ó. Lembrar-me. Você quer que lembre que hora? Aí você vai conseguir selecionar a data e hora. Quero que me lembre hoje às 17 da tarde. Então, às 17, você vai ser notificado que tal tarefa precisa ser executada. Então, cara, quando você controla as coisas que você tem que fazer dessa forma tão maravilhosa, sua vida começa a funcionar muito perfeitamente. As coisas começam a dar certo, você começa a otimizar o seu tempo, a valorizar muito melhor o seu tempo e as coisas que você tem que fazer ao longo do seu dia. O que vai te proporcionar mais tempo livre para pensar no que realmente importa, que é crescer, que é expandir as atividades, criar o seu negócio, otimizar o seu negócio, fazer um bom atendimento, controlar as equipes da melhor forma, pensar no crescimento do negócio. Ou seja, você deixa de operacionalizar a coisa no braçal e começa a trabalhar com a cabeça, que eu já falei isso em outro vídeo também. Então, esse tipo de gadget ajuda você nessa parada, ajuda você a ter um controle maior da sua vida. É muito difícil quando você tem que fazer esse tipo de coisa num papel e caneta. Tem gente que curte fazer no papel e caneta, mas você vai dar atenção? Você vai parar para ficar olhando aquilo toda hora? Você colocar numa lousa. Aqui, por exemplo, eu tenho uma lousa. E eu, às vezes, escrevo as coisas que eu preciso fazer na lousa. Então, todo dia eu estou olhando para a lousa, ela está na minha cara aqui do Gol, eu olho e já sei o que eu tenho que fazer. Depois que eu comecei a utilizar isso daqui, funcionou muito melhor a minha vida. Depois que eu comecei a utilizar o To-Do especificamente. Por quê? Eu já estou no computador o dia todo trabalhando. Eu tenho acesso a essa aplicação dentro do meu próprio Windows, não preciso nem instalar, certo? Já vem junto. E eu consigo colocar aqui e ainda pedir para me avisar. Quer dizer, eu não tenho que ficar abrindo nada, pegando caderno nenhum para ver o que eu tenho que fazer, agenda nenhuma de papel, que é uma coisa obsoletíssima. Entendeu? É tecnológico, o negócio é tecnológico. Pena que ele não tem aquela tecnologia de você colocar uma Alexa, um Jarvis nessa parada aqui para ele responder, uma Siri, né? Para ele responder para você e ajudar a automatizar. Existia antigamente a Cortana, e se eu não me engano ela era linkada com isso daqui e você conseguia executar criação de tarefas por voz, pedindo para ela: ei Cortana, coloque a ação tal no meu dia de hoje às 7 horas da noite, e ela colocava. Eu acho que ela tinha essa função. Hoje ela já não tem mais, ou se tem, eu estou por fora, não estou sabendo. Mas de qualquer forma, gente, é isso. Você automatiza tudo no computador. Se você é uma pessoa que está usando sempre o computador, se você trabalha com o computador, sensacional que você tenha o controle digitalizado da sua agenda de tarefas. Assim você vai conseguir, como eu já falei, é o motivo desse vídeo aqui, otimizar o seu tempo, otimizar as tarefas que você tem que fazer, executando-as com o período correto, tudo bonitinho, e você vai matando item a item. A primeira vez que eu usei isso daqui, eu descobri sem querer, junto com o meu irmão, que a gente estava trabalhando junto, eu falei, putz, deixa eu pensar numa plataforma que a gente podia usar para controlar nossas tarefas, as coisas que a gente tem que fazer, porque a gente está trabalhando de uma forma muito arcaica. E aí, sem querer, a gente descobriu que dentro do próprio Windows tinha essa plataforma aqui. E a gente falou, putz, é maravilhoso isso. E dá para a gente sincar um computador no outro, ele trabalhando lá da casa dele e eu trabalhando da minha, a gente conseguiu sincar através do compartilhamento aqui em cima, bonitinho. E aí a gente executou todo o projeto lindamente, item por item, tarefa por tarefa, e a gente ficou muito extasiado e feliz com a conclusão de tudo, né? Depois que você vê tudo completinho aqui, dá aquela sensação de putz, eu consegui. É maravilhoso. Então, esse tipo de coisa, inclusive, colabora para que você consiga trabalhar os seus hábitos, melhorar os seus hábitos, porque todo hábito é criado através de uma ação que leva a uma recompensa, certo?
Então, se você bebe um café, o que te dá a sensação e o hábito de tomar café frequentemente? O ato é beber o café. A recompensa está sendo o efeito que a cafeína causa no seu organismo, no seu corpo. Se você fuma, mesma coisa com a nicotina. Quando você come uma coisa gostosa, mesma coisa. E às vezes você cria hábitos ruins, como, por exemplo, fumar cigarro, como tomar muito café, como comer muita comida gostosa, né? Que tem glutamato monossódico, que nem bacon e por aí vai, e aí você vai perdendo saúde. E aí você fala, putz, eu não consigo ser saudável, eu não consigo ser organizado, porque você não está imputando a recompensa para o seu hábito. Boa ideia que vocês me deram. Vou fazer um vídeo sobre criação de hábitos. O próximo vídeo vai ser sobre criação de hábitos e a gente vai dissecar um pouco mais sobre isso. Mas o que vocês têm que entender para fazer a coisa funcionar é que isso vai colaborar com a criação de hábitos também. Porque quando você desenvolve uma recompensa para uma tarefa, e o que é uma recompensa? Você vir aqui e fazer isso, ó. Maior recompensa da vida para o seu cérebro. E com o tempo vai virando uma coisa que você precisa fazer dessa forma. E aí você vai estar no ápice de como ser organizado ou organizada na sua vida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Lembrem-se, nós vamos falar de hábitos, tá? Ficou legal esse assunto, dá pra gente conversar bastante sobre. Então, vamos que vamos. Um beijo, um abraço para vocês. Até mais. Fui!